Olá a todos e a todas. Vamos continuar com o conteúdo do nosso curso. E agora a gente vai estudar os cabos. Então, cabos flexíveis. Os cabos flexíveis são elementos estruturais que são usados na sustentação de pontes, linhas de transmissão, cabos guia para a sustentação de linhas pesadas de telefone, entre outras aplicações. E para projetar essas estruturas, a gente precisa conhecer as relações que envolvem a tensão trativa, vão, deflexão e comprimento dos cabos. Então aqui do lado à direita a gente tem dois cabos. Na figura acima a gente tem um cabo que está sujeito a 3 cargas concentradas, 3 forças. E embaixo a gente tem uma carga distribuída ao longo do cabo, com a intensidade do carregamento W. A gente vai analisar o cabo como corpo em equilíbrio, vai desprezar a resistência oferecida à flexão, e em algumas situações o peso do cabo ele pode ser desprezado, em outras situações ele não vai poder ser desprezado. Então vamos tomar um elemento infinitesimal no cabo e estabelecer o equilíbrio para encontrar a equação de equilíbrio para o cabo flexível. Então vamos tomar aqui o cabo que tinha uma distribuição de cargas com carregamento W. Vamos tomar esse elemento infinitesimal. À esquerda a gente está a uma distância x com um ângulo θ, onde tem uma tração t. À direita a gente vai ter uma tração t mais dt, o ângulo vai ser θ mais dθ e a gente vai estar a uma distância x mais dx. E a resultante devido ao carregamento vai ser igual a w dx, dr. O equilíbrio das forças horizontais e verticais ele vai nos fornecer essas duas equações após impor as condições de equilíbrio. Então essa primeira equação a gente tem somatório das forças na direção y igual a zero, e na equação embaixo a gente tem somatório das forças na direção x igual a zero. Impondo essas duas condições a gente vai chegar nessas equações e substituindo essas relações trigonométricas que estão colocadas aqui abaixo e substituindo também o fato de que, por um dθ muito pequeno, dθ tendendo a zero, o seno de dθ vai ser igual a zero e o cosseno de dθ vai ser igual a 1 aproximadamente. A gente vai sair das equações que estão em cima e pode chegar nas equações que estão logo abaixo. Podemos ainda rearranjar essas equações que estão logo abaixo. E desprezar os termos de segunda ordem, simplificar essas equações, e a gente chega nessas novas equações que estão escritas nesse novo quadro. E nessas equações a gente vai ter t cosseno de θ dθ mais dt seno de θ igual a w dx e menos t seno de θ dθ mais dt cosseno de θ igual a zero. Podemos ainda reescrever essas duas equações envolvendo os diferenciais da seguinte forma: d de t seno de θ igual a w dx e d de t cosseno de θ igual a zero. Vamos introduzir esse novo termo t0 igual a t cosseno de θ, substitui o t0 nessa primeira equação. Ao fazer isso, eu vou chegar nessa nova equação que é o d de t0 tangente de θ igual a w dx. Mas no elemento infinitesimal, a tangente de θ vai ser aproximadamente igual a dy dx. Então eu posso substituir tangente de θ por dy dx nessa equação. Ao substituir, eu vou chegar nessa nova equação que é o d dx de t0, dy dx igual a w. Posso tirar o t0, que é constante, do operador de derivação, retiro o t0, então eu vou ficar com a equação que está logo abaixo, que é d2y dx2 igual a w sobre t0. Essa equação é a equação de equilíbrio para o cabo, e nela ela me diz que a derivada segunda de y em relação a x é igual à intensidade do carregamento sobre o t0, que é o t cosseno de θ.
A solução dessa equação é uma função y igual a f de x. E essa solução ela tem que satisfazer as condições de contorno relacionadas com a distribuição do cabo. Então, encontrando a equação de equilíbrio, a gente vai agora estudar um tipo particular de cabo, que é o cabo parabólico. O cabo parabólico é o cabo cuja intensidade do carregamento W ela é constante. Então, sabendo que W é constante, a gente vai impor a condição de W ser constante na equação de equilíbrio e encontrar qual vai ser a equação da curva para o cabo parabólico. Como o nome sugere, a equação da curva vai ser uma parábola. A gente vai provar que a equação da curva para o cabo parabólico é uma parábola. Então, aqui na figura a gente tem o cabo e com as distâncias relacionadas com a posição dos eixos x e y escolhido. Então, a gente tem no ponto A, a gente tem esse ponto A situado a uma altura HA e a uma distância LA. A posição do ponto B a uma distância LA na horizontal e a posição do ponto B a uma altura HB e a uma distância LB na direção X. Tomando um elemento desse cabo e analisando, a gente pode ver aqui que há uma distância x, eu vou ter uma tração t formando um ângulo θ, e a resultante R vai ser W vezes x. Então, para a equação de equilíbrio, a gente tem d2y dx2 igual a W sobre t0, que vai ser igual a constante. A gente pode integrar essa equação, integrando essa equação a gente chega na equação logo abaixo, que é dy dx igual a W vezes x sobre t0 mais c, que é uma constante. Impondo a condição de contorno de que no ponto x igual a 0, a derivada, olhando para a figura, a derivada primeira dy dx vai ser igual a 0, então isso implica que a constante c vai ter que ser 0. Então, com a constante c sendo 0, eu posso integrar essa equação mais uma vez. Então, eu tenho dy vai ser igual a W vezes x sobre t0 dx. Integro a direita em y, perdão, a esquerda em y e a direita em x. Vou integrar em y de 0 até y, em x de 0 até x. E eu vou chegar na equação que está logo abaixo, que é y igual a wx quadrado sobre 2t0. Então, eu encontrei a equação de uma parábola, a equação que é do tipo y igual a uma constante vezes x ao quadrado. O segundo tipo de cabo que a gente vai estudar é o cabo catenário. O cabo catenário é um cabo uniforme e ele está suspenso apenas sob a ação do próprio peso. Então, a gente vai supor que o cabo tem um peso μ por unidade de comprimento. Olhando para a figura que a gente pode ver logo aqui à esquerda, a gente vê o cabo, ele está preso em dois pontos, pontos A e ponto B, de forma semelhante ao cabo parabólico, a não ser pelo fato de que o cabo catenário não vai ter a distribuição de cargas, como no caso do cabo parabólico. Então, tomando um elemento no cabo a uma distância x, de comprimento S, esse cabo vai ter uma resultante R igual a μ, que é o peso por unidade de comprimento, vezes o comprimento S. Então, R é μ vezes S. E o meu dr vai ser igual a μ vezes ds, o elemento infinitesimal da carga, devido ao peso do cabo. Com o dr sendo igual a μ ds, e sabendo que o dr é igual a w dx, eu posso igualar essas duas equações. Igualando essas duas equações, w dx vai ser igual a μ ds, eu vou encontrar uma expressão para o w como sendo igual a μ ds dx.
Vou tomar essa expressão para o W e substituir na equação de equilíbrio. Substituindo o W na equação de equilíbrio, a equação de equilíbrio está logo aqui abaixo, d2y dx2 igual a W sobre T0. Substituindo o W como sendo μ ds dx, eu vou chegar nessa nova expressão, que é a derivada segunda de y em relação a x igual a μ sobre T0 ds dx. Vou substituir ainda o ds. Olhando para a figura, eu vejo que o ds ele pode ser dado por... vai ser a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras. Substituindo o ds na expressão, para a equação de equilíbrio, eu vou chegar nessa nova equação, d2y dx ao quadrado igual a μ sobre t0, raiz de 1 mais dy dx ao quadrado. Essa equação que envolve o dy dx. Continuando com os cálculos, para a equação anterior, eu vou fazer a substituição de dy dx por p. Substituindo dy dx por p, eu chego na equação que está logo abaixo. Eu tenho dp sobre raiz de 1 mais p ao quadrado igual a μ sobre t0 dx. Integro em p à esquerda e integro em x à direita. Após realizar a integral, eu vou chegar na equação que envolve p em função de x. E aqui eu tenho ln de p mais raiz de 1 mais p ao quadrado igual a μ x sobre t0 mais uma constante. Substituindo a condição de contorno de que x é igual a 0 em x igual a 0, o dy dx vai ser igual a 0, a derivada primeira é igual a 0, eu vou encontrar que a minha constante c vai ser igual a 0. Posso ainda fazer a substituição de p por dy dx, vou voltar a variável p e trocar pela variável dy dx. Vou mudar para a forma exponencial e eliminar a raiz da equação. Então aqui a gente tem o logaritmo, troca pelo exponencial, retira a raiz da equação e eu vou colocar o dy dx ou o p em função de x. Colocando dessa forma, eu chego nessa equação dy dx igual a e elevado a μx sobre t0 menos e elevado a menos μx sobre t0 sobre 2. Essa equação é a equação para um seno hiperbólico. Então eu vou ter seno hiperbólico de μx sobre t0. Então eu encontrei que dy dx é igual a seno hiperbólico de μx sobre t0. Integrando essa expressão, toda essa equação, eu posso encontrar o y em função de x. E integrando eu vou encontrar que o y vai ser igual a t0 sobre μ, cosseno hiperbólico de μx sobre t0 mais uma constante k. Substituo a condição de contorno de que quando x é igual a 0, y é igual a 0. Fazendo isso, então a minha constante k vai ter que ser igual a menos t0 sobre μ. Substituindo o valor de k na equação, então a gente vai chegar nessa nova equação, que é a equação da curva para o cabo catenário, a equação da curva catenária. E essa equação me diz que o y em função de x é igual a t0 sobre μ, cosseno hiperbólico de μx sobre t0 menos 1. Agora a gente vai usar os resultados que a gente encontrou para o cabo parabólico e para o cabo catenário e aplicar em exercícios. Nesse exercício, a gente tem um cabo leve que sustenta uma massa de 12 kg por metro de comprimento horizontal e ele está suspenso entre dois pontos distantes de 300 metros e situados no mesmo nível. Se a deflexão vale 60 metros, ache a força atrativa no meio do comprimento. Então a equação de equilíbrio que a gente
já encontrou que o y é igual a wx ao quadrado sobre 2t0, a equação de equilíbrio para o cabo parabólico. Então a gente está trabalhando com cabo parabólico. Então o que a gente pode fazer aqui, a gente quer encontrar o t0. Então manipulei a equação de equilíbrio, coloquei o t0 como sendo igual a wx ao quadrado sobre 2y. E a gente pode substituir no ponto x igual a L sobre 2, em que o y vai ser igual a H e o L é igual a 300 metros e o H é igual a 60 metros, como foi dado aqui no problema. A deflexão vale 60 metros, o comprimento do L vale 300 metros, a gente vai substituir no ponto igual a L sobre 2. Então, substituindo x igual a L sobre 2 e o y igual a H, a gente chega nessa equação que está logo abaixo para o T0, que é igual a WL ao quadrado sobre 8H. Então eu posso encontrar o T0 substituindo o W, o L e o H. A intensidade do carregamento W vai ser igual a... Aqui eu tenho 12 kg por metro de comprimento horizontal. Então, para encontrar o W, eu vou precisar multiplicar pela gravidade 9,81 para sair da massa e encontrar o peso. Então eu vou ter peso por unidade de comprimento horizontal. Então multiplicando 12 por 9,81 eu vou encontrar o W como sendo 117,72 N por metro. Substitui o W também, então o meu T0 vai ser igual a 117,72 vezes o L, 300 ao quadrado, sobre 8H, 8 vezes H vale 60. Efetuando um cálculo, eu vou encontrar que T0 vai ser igual a 22,072 vezes 10 a 3, aproximadamente 22,07 kN. Bom, então vamos agora estudar um pouco de fluidostática. Então a gente vai analisar agora o equilíbrio, mas a gente vai analisar o equilíbrio de corpos submetidos às forças devidas à pressão de fluidos, e não mais relacionados a corpos sólidos. Então um fluido é uma substância contínua que quando está em repouso ele é incapaz de suportar força cisalhante, que é uma força tangente à superfície. Então o fluido ele exerce somente força na direção normal, a uma superfície de contato. E um fato importante sobre o fluido é que a pressão de um fluido, a pressão em qualquer ponto de um fluido é a mesma em todas as direções. E em todos os fluidos em repouso, a pressão ela é sempre uma função da dimensão vertical. Então vamos tomar um elemento do fluido de área dA, um elemento infinitesimal, altura dH e a uma distância h da superfície, impor a condição de equilíbrio e encontrar a equação que vai me dar como que a pressão varia ao longo da direção vertical H, a direção de H. Então, aplicando a condição de equilíbrio para as forças na direção vertical, eu vou chegar nessa equação, a equação PdA mais ρ GdA dH menos P mais dPdA igual a zero. Se vocês analisarem essa equação, eu tenho aqui as forças na direção vertical, na direção de H. E eu estou somando as contribuições da força. Aqui logo acima, a força devida à coluna de pressão acima do elemento do fluido, PdA,
as forças devido à pressão abaixo do fluido e a força devido à coluna do próprio fluido, o peso do próprio fluido, que é o ρg dAdh. Então, somando, eu posso eliminar aqui o PdA com menos PdA, chego nessa outra expressão logo abaixo, posso eliminar o dA, então eu vou chegar na expressão dP igual a ρg dH. Essa equação eu posso integrar, integro na pressão, integro no H, então eu vou ficar com P menos P0 igual a ρ vezes G vezes H. Então P é igual a P0 mais ρGH. Essa equação ela vai me dizer como que a pressão P varia ao longo da direção de H, com ρ sendo a densidade do fluido e G a aceleração da gravidade. Se P0 é a pressão atmosférica e o instrumento com o qual eu vou estar trabalhando mede a diferença P menos P0, essa pressão que eu vou estar medindo é a denominada pressão manométrica. A gente vai trabalhar agora para analisar a pressão hidrostática em superfícies retangulares submersas. Então, olhe para essa figura da esquerda, a gente tem uma superfície retangular submersa em um líquido. E esse líquido vai exercer uma pressão sobre essa superfície. Consequentemente, essa pressão vai gerar uma distribuição de forças ao longo da superfície. E a gente vai calcular a resultante dessa distribuição de forças e em que ponto que essa resultante vai estar atuando. Então, a gente tem aqui, em duas perspectivas, a figura. E na figura da direita, a gente tem uma seção transversal. Então, nessa seção transversal, a gente pode ver a distribuição de pressão trapezoidal. Então, a gente vai calcular a resultante dessa distribuição, das forças relacionadas com essa distribuição, calcular a resultante e calcular em seguida o ponto no qual a resultante vai estar atuando ao longo da superfície. Então, para fazer isso, a gente tem aqui as dimensões e a gente vai trabalhar com algumas grandezas. Então, está definido aqui, o B é a largura da superfície, essa dimensão horizontal da placa, que é medida normal ao plano da figura. O dA é BDY, é a área física da placa. Aqui está descrito elemento de área da placa, sobre o qual a pressão P igual a ρH vai atuar. O dR, que é o incremento da força resultante, é PdA, mas o dA já foi definido anteriormente, é BDY, então o dR é BPDY. O PdY é igual ao dA', que é o incremento sobreado da área trapezoidal. E a gente pode expressar então a força resultante como sendo o dR é B dA', olhando aqui para a figura da esquerda. Quando eu multiplicar o B por dA', eu vou encontrar um elemento infinitesimal da força resultante. Então, para encontrar o R, eu vou efetuar a integral de B dA', mas o B é constante, então eu vou ficar com B, integral de dA', então eu vou ficar com BA'. Sendo que é importante não confundir a área A' com a área A que foi definida anteriormente. Então está escrito aqui embaixo, não confundir a área física A da placa com a área geométrica A' definida pela distribuição trapezoidal. Uma outra forma para a gente calcular a resultante R é calcular essa resultante em termos da pressão média vezes a área da placa. Então, em vez de efetuar a integral como a gente fazia anteriormente, como que a gente calculava o R? O R era igual a B vezes a integral de dA', ou integral de B dA'.
com o d' sendo igual ao p dy. Então, eu precisava efetuar essa integral. Agora eu posso calcular o R como sendo igual ao P médio vezes a área da placa. E o P médio é igual a ρ vezes G vezes H barra. E o H barra é igual a Y barra vezes o cosseno de θ. Todas essas grandezas são definidas de acordo com as dimensões que a gente viu no início do problema. O Y barra é a coordenada do centroide da placa em relação à superfície. E o P médio pode ser colocado ainda como sendo igual ao meio de P1 mais P2. Então, calculado a resultante R, a gente precisa agora saber calcular qual ponto que a resultante R vai estar atuando. Então, a gente vai obter a linha de ação da força resultante R. Para encontrar esse ponto, a gente vai usar o princípio dos momentos, de maneira análoga, de forma em analogia com o que a gente fez quando a gente fez cálculo de centroide. Então, a equação que a gente tem é R vezes y barra igual a integral de y dr, sendo que o dr é b vezes o p vezes o dy. Então, o p dy é o dA', então posso colocar o dr como sendo b vezes dA', e o r é o b vezes o A'. Então, manipulando a equação, eu chego na expressão que está aqui com o b vezes o A' vezes y barra sendo igual a integral de y vezes b vezes dA'. Posso cancelar o b dos dois lados da igualdade e eu chego na expressão final para o cálculo da coordenada y barra, que é igual a integral de y dA' sobre A'. Então, esse é o ponto no qual a força resultante R vai estar atuando. Observe que a gente está efetuando essa integral na distribuição trapezoidal. Como a gente viu anteriormente, a área geométrica A' é definida pela distribuição trapezoidal. Então, sabendo disso, a gente vai aplicar os conceitos que a gente estudou e explorar esse problema. E nesse problema a gente tem uma placa retangular B, que está mostrada em seção vertical. Ela tem 4 metros de altura e 6 metros de largura e bloqueia a extremidade de um canal de água doce de 3 metros de profundidade. A placa é articulada em A e é impedida de abrir pelo ressalto fixo B. Nesse problema, ele quer que encontre a força B exercida sobre a placa pelo ressalto. Então, a gente tem aqui a figura com o nosso problema e logo em seguida a gente tem o diagrama de corpo livre da figura. O diagrama de corpo livre para o problema. No ponto A, a gente tem as reações AX e AY, a gente tem aqui o peso da placa, tem a força em B e tem a resultante, devido à coluna de pressão do líquido, a resultante das forças. Então a gente vai calcular essa resultante e depois aplicar a equação de conservação para os momentos em relação ao ponto A, igual a equação igual a zero, e vai encontrar qual o valor da força B para que o equilíbrio seja mantido. Então a gente está trabalhando com um canal de água doce, a densidade da água doce é 1 mg por metro cúbico, então o P médio vai ser igual a ρ vezes G vezes H barra, o ρ vale 1, o G 9,8, e o H barra, que é a coordenada do centroide da placa em relação à superfície, a gente está tomando aqui 3 metros em relação à superfície do líquido, então essa coordenada vai estar
na metade, então vai ser 3 sobre 2. Efetuando o cálculo, eu vou chegar no P médio de 14,72 kPa. Então a resultante R vai ser igual a P médio vezes a área. O P médio foi 14,72 kPa. A área vale 3 vezes 6. São 6 metros de largura e 3 metros de profundidade. Fazendo o cálculo, eu vou chegar a uma resultante de 265 kN. Em seguida, a gente vai aplicar a equação para os momentos. Momento positivo no sentido anti-horário. Somatório dos momentos em relação ao ponto A vai ser igual a zero. Então, o momento da resultante R de 265 kN vai ser positivo. A distância dessa força em relação ao ponto A é de 3 metros, então 3 vezes 265. E o momento da força B vai ser negativo e a distância da força B em relação ao ponto A é de 4 metros. Então, menos 4B igual a zero. Efetuando o cálculo, a força B vai ser igual a 795 kN sobre 4, que vai dar um valor aproximado de 198,75 kN. Esse foi o valor encontrado para a força B, a força exercida sobre a placa pelo ressalto.